SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delagnolo. SC Strong na área. Agora sim, Fabiano. Eu? Bom, estamos por aqui com essa temporada voltada a Joinville, trazendo muitas... Tem coisas que são novidades, tem coisas que precisavam ser ditas, né? E trazidas aqui ao grande público. E aí o SC Strong, além de outras características, tem isso também, né? Mas a gente também olha muito para empreendedorismo, muita coisa que acontece aqui no estado, né, Fabiano? Empreendedorismo, inovação, né? O mote do SC Strong é trazer à luz aí tanta coisa bacana que tem no nosso estado, né? Nesses dois temas. E como o Romualdo bem mencionou, essa aqui é a temporada Joinville, então dando um zoom aqui para nossa cidade, né? Legal. Bom, antes de trazer aqui o nosso convidado, eu quero lembrar que dos nossos parceiros, a SonaVoip ou a Sonax Telecom, né, que é uma empresa aí VoIP que tem tecnologia de ponta. Se você precisa integrar seu CRM com telefonia, ter ganho de tecnologia nesse aspecto, tem o QR Code aqui na tela, você pode fazer contato com eles e tem 30 dias de teste. Eu sou cliente, inclusive, deles, tecnologia de ponta. E o outro nosso parceiro, que eu já vou aproveitar para dar o bem-vindo aqui para o nosso convidado, que é a Terra Natal. Aqui, Emerson, um presentinho da Terra Natal, que é o nosso parceiro. Melhor café de Joinville, disparado. Eu falo isso porque eu sou cliente fiel. Temos aqui uma cafeteria. Aliás, a gente fala todo episódio. Se você não conhece o Ágora, aproveita. Vem conhecer esse lugar sensacional e já vem tomar um cafezinho aqui no Terra Natal, tá bom? Terra Natal, além de você ter uma cafeteria, 2 em Joinville para você conhecer, você também pode aproveitar o cafezinho e degustar em casa. Enfim, tem muitas possibilidades. É isso, né, Fabiano? Positivo. Vamos apresentar o nosso convidado. Nosso convidado chegou cedo hoje aí. Primeira vez que a gente traz para conversar. É um case super bacana da cidade. Sim. Muita gente também não conhece, né? E é o Emerson Salomão, fundador da Avel Computadores. Obrigado, Emerson, por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço, Fabiano, Romualdo. É um prazer, né, poder estar aqui contando um pouco, talvez, da história da Avel, de empreendedorismo, de inovação. Acho que tem tudo a ver com o Strong SC. É isso aí. Tu é joinvilense? Não sou joinvilense. Eu morei em Joinville por 33 anos. Desde o ano passado eu estou morando em Curitiba. Mas a Avel é totalmente joinvilense. Sim. Eu nasci em Londrina, no Paraná, né? Mas desde 91 que eu vim para Joinville. Então, fiz toda a minha vida, a minha história toda em Joinville. Legal. Posso começar? Por favor, porque eu estava aqui nos bastidores. Uma curiosidade, Emerson. Porque assim, hoje a gente Avel, computadores de alta performance, massa pra caramba. Mas, cara, lá, como que começou assim? Tipo, acordei e vou fazer uma fábrica de computador. Claro que não. Né? Como é que foi essa história aí? Como que chegou nisso, cara? Então, cara, tem uma longa história, né? Eu acho que nada no empreendedorismo é assim, de uma hora para outra. Tem uma batalha bem grande, né, desde o começo. Então, a Avel, o ano passado, completou 20 anos. Né? E nesses 20 anos tem uma história aí antes da Avel, que é a parte de tecnologia mesmo, que eu comecei com tecnologia, gostei. Meu primeiro trabalho em tecnologia foi lá em 89. Então, quer dizer, as pessoas, né, não existia, hoje é computador em todos os lugares, em todo escritório. Sim. Né? Mas na época nem se ouvia falar. Então, comecei trabalhando numa família, que eles tinham um colégio e um hospital. Então, integrando ali a questão de farmácia do hospital, passando as notas já tudo no computador, aquilo ali era uma novidade muito grande. E eu gostei muito. E quando eu vim para Joinville, eu comecei a fazer, na época, processamento de dados. Aí, né, estava no sangue já o empreendedorismo ETT? Também. Escola Técnica Tupi? Não, foi na UTESC na época. Legal, lembro do UTESC. Então comecei a fazer lá e comecei a trabalhar, a vender informalmente produtos e tal. E eu falei, isso, né? Eu já tinha essa veia do empreendedorismo e comecei realmente sozinho mesmo, informalmente, vendendo para os amigos ali da faculdade. E daí foi desenvolvendo, mas isso computador de mesa, não existia notebook, na época nem se falava nada, né? E eu mesmo montava os equipamentos, comprava, fazia tudo, na verdade. Manutenção depois também, manutenção.
garantia. Dava pau pra caramba. Dava muito. Foi um dos motivos que eu desisti, né? Entendi. Porque, caramba, você ia lá, montava um computador, não dava, daí tinha que fazer... Cara, nossa, era bem complicado, assim. E, na época, era um mercado já difícil, assim, né? Porque hoje ainda é um mercado totalmente legalizado, né? Antigamente era 70%, 80%, era um mercado cinza, era um mercado bem prostituído mesmo. E daí eu descobri um distribuidor em Miami na época e ele me enviou 2 notebooks, né? E eu já estava querendo procurar um outro segmento, né? Já estava cansado dos equipamentos, de computadores e tal. E eu fiquei encantado com aquilo, cara. Eu falei assim, cara, isso tem que ser o futuro. Mas isso era em 95. Nossa, né? As empresas Então, ainda estavam no processo de começar a ter seus computadores PCs, tinha muitos setores. Eu lembro que nessa época eu já estava trabalhando também bem jovem, e na nossa área éramos em 6 pessoas e tinha um computador então, para 6 pessoas, a gente marcava horário para usar o computador. E você imagina notebook. As pessoas não sabem. Não, eu comecei em 97 em tecnologia e ainda era 186, 286, né? Isso. Que eram os primeiros PCs. Não, chegou muito depois. E eram os monitores ainda aquela tela verde. Depois que veio o VGA e depois foi avançando, né? Então... Exato. Então, e daí eu fiquei encantado, falei assim, pô, é isso que eu quero trabalhar, porque já vem montado, vocês podem falar, você tem uma bateria que você pode ir para qualquer lugar. Eu pensei, pô, isso não é possível que não vai virar uma febre, todo mundo vai querer, claro que tinha a questão do preço. E daí já na época eu coloquei o nome da empresa de Notebook Century. Sim. Né, que ficou em Joinville. Centro. Exato, e foi pioneira em Joinville e no estado também, na questão de ser focada só em notebooks. É claro que no começo daí também foi muito difícil, porque as pessoas não conheciam. Eu falava até que eu trabalhava com informática, então você falava notebook. Né? E daí foi acontecendo, foi dando certo essa questão. Né? E era multimarca, né? O Notebook Center era multimarca, né? Isso, multimarca. Nós vendemos muito na época, tinha Toshiba, HP... Sony, eu me lembro. Sony, muito Sony também nós vendemos. Só que daí começou a crescer, a gente fez uma filial em Florianópolis, em Curitiba e tal, e aqui em Joinville também. Mas daí eu comecei a pensar assim, caramba, um dia essas grandes marcas elas vão estar no Brasil, vai ser difícil concorrer, né? E o que a gente vai fazer? Vai ser mais uma revenda, né? E não vai conseguir avançar muito. Talvez vai fazer filiais, mas não é assim... Uma margenzinha cada vez mais apertada. Muito apertada, porque realmente aconteceu isso, porque as grandes invadiram os varejos, os grandes varejistas. E aconteceu. Eu falei assim, pô, então, como a gente já importava, já tinha todo o processo, assim, por que não tentar montar um equipamento e fazer uma marca própria, né, dentro da Notebook Center? E foi assim que nasceu a Avel. Né? Então a gente fez a marca Avel dentro da Notebook Center. Que ela era um dos produtos dentro ali da loja, vamos chamar assim, né? Então você tinha Sony e tinha a Avel também. Então, daí nós começamos a ter a Avel em 2004, né? E aí foi quando... Então é daí que você tem essa marca da empresa, basicamente. Sim. Do estabelecimento da marca Avel. Da marca Avel. Entendi, porque a Notebook Center é antes. Legal. A Notebook Center foi em 97. Caraca. Né? Então, assim, 97 é que começou. Uma curiosidade, o nome Avel? Curiosidade. Daí, assim, ó, eu sempre conto isso, né? Assim, eu podia ter uma história bem bonita, né? Vou contar do meu tataravô que veio lá da Itália. O L é de não sei o quê. Mas o que foi? Como a gente já tinha uma empresa, tinha uma área de marketing e tal, eu pensei o seguinte, pô, vamos criar uma marca pequena, fácil, né? Que não tenha essa questão, sei lá, de ordem alfabética e tal. Então, daí a gente não encontrava nenhum nome. Na verdade, a Avel era para ser KWI. Ainda bem que mudou. É verdade. Porque tinha a questão também de você conseguir registrar, né? Hoje tem avel.com.br e tal. E não tinha muito. Daí uma pessoa do marketing chegou assim, olha, por que não Avel? Eu fiz a mesma pergunta, né? De onde que vem Avel, né? Não, é que é o seguinte, tem uma província lá na Itália que chama Avellino. Eu só tirei o hino e ficou Avel. E daí, como o nome soava bem, ficou Avel, entendeu? Entendi. Ok. Sim, cara, a visão do empreendedor é incrível. Deu né? aquele... Sim.
Show. Então, graças ao Fernando Ramos, deve estar até hoje aí, faz tempo que eu não encontro ele, mas ele é que trouxe essa ideia. Se for vender, então, você pode colocar mais uma pitada italiana, né? Você pode... Então, daí dá, né? Como tem origem italiana também, olha, meu tataravô veio lá da província de Avellino e tal. Mas, assim, muito bom. Não vai ser verdade. Muito bom. Eu estava falando aqui nos bastidores, né? Desse tempo de 20 anos, o seu mercado mudou muito. Entrou player, saiu player. Teve player que olhou muito para B2B, teve player que foi muito para o pessoal. Cara, e você resistiu nesses 20 anos e foi também achando o teu lugar, né? Cara, como é que foi esse desafio desses 20 anos de achar o teu caminho, a tua visão, o teu formato? Pô, é bem legal. Porque uma das preocupações, eu acho que sempre foi fugir das multinacionais. Assim. Então, né, porque é difícil você concorrer, você tem que achar teu caminho nesse mundo, né, que é... Imagina, um oceano vermelho, né? Você tem que achar o tal do oceano azul. E a gente falava muito desse oceano azul. E daí, quando a Avel começou, eu via que era o caminho. Então, a gente sempre pensava assim, daqui uns dias... porque no começo, sei lá, 2%, 3% das vendas era Avel, né? E as outras marcas pelo conhecimento. E daí, a partir de 2010, a gente começou a trabalhar a Avel num nicho, que foi o nicho de alto desempenho, que era o nicho gamer. Então, foi a primeira empresa a produzir um notebook gamer no Brasil. Né? Então, tinha importados e fábricas daí de desktop, mas notebook gamer mesmo, a Avel foi a primeira a produzir. E aí, é claro, mais uma insistência, resiliência e tal. Na primeira vez nós trouxemos... Não virou assim, tipo, virou gamer... E essa decisão de nichar é fruto de um estudo que vocês fizeram, de um processo. Ou como é que foi para chegar? Foi meio na tentativa e erro? Como é que é? Que você vai analisando o mercado. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura para ter... Mas você imagina, isso há, sei lá, 15 anos atrás, era mais identificar o mercado mesmo, né? E eu via que esse mercado gamer estava crescendo muito. Tinha várias pessoas da empresa, né, jovens que jogavam. Então, você fala assim, pô, tá aí um mercado, né, que a gente pode explorar. Mas, assim, a gente trouxe, na época, 4 notebooks e nós levamos 4 meses para vender esses 4 notebooks gamer. Né? Então, montamos tal, começamos a fazer o processo. Então, assim, começamos a trabalhar forte nisso. Não era um negócio tão óbvio assim. Não era. Teve que cavocar e... Isso, e começar a fazer um trabalho todo em cima, de divulgação também, das pessoas conhecerem. Né? Como tinha pouca concorrência, também facilitou. Né? E aí foi dando certo. As pessoas elas foram conhecendo, a gente foi desenvolvendo também um produto... pensado nesse público gamer. Lá fora tinha alguma coisa que você olhou como referência assim, já nessa época? Já era bem forte a Alienware, né, que depois a Dell comprou, já era bem forte. Já tinha empresas como Asus, MSI, que sempre foram fortes nesse mercado, mas aqui tinha importados também dessas marcas. Mas esses players, eles não batiam forte nesse nicho, né? Eles eram mais um produto dentro do pacote deles lá de produto, né? Mas era focado muito em gamer. Ah, a Alienware já nasceu meio por público gamer, assim. Então, foi referências. E começou a dar certo deu tão certo nesse público, que a partir de 2013, no começo, então, assim, teve toda uma história, né? 2010 até... do começo de 2013, aí nós falamos, pô, então é a hora. Então daí a Notebook Century saiu realmente, nós não vendíamos mais nenhuma marca, assistência técnica também, a gente dava o suporte, assistência e tal, e começamos a trabalhar, focar só na Avel, o nome de fantasia mudou para Avel, nós começamos a trabalhar forte mesmo na Avel, e aí foi onde deu muito certo realmente. E daí nós vimos assim que esse mercado de alto desempenho, ele tinha um déficit também para engenharia, para arquitetura. Outras áreas que requerem, né, a parte de vídeo, imagino. Né? Vídeo, foto e vídeo, né? Então, se você vê recentemente a parte de odontologia, que é bem interessante, que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas a odontologia deu uma guinada assim, para a parte digital. Então, hoje, tudo que era
né? Não existe mais aquelas massinhas e tal, tudo é escaneado, e quando você escaneia a imagem e tal, você tem um processamento bem forte. Pesado, também, né? Pesado. Então, quer dizer, e a gente meio que tem um share muito grande, porque a gente faz parcerias com empresas que vendem o scanner. Que o scanner é que você faz toda a questão intraoral das imagens e tal. E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tive em reunião com o teu pessoal ali esses dias. Eles apresentaram algumas máquinas, e uma é essa pro público de dentistas, né? Cara, que máquina linda. Linda, daí né? personalizada, branca, assim. Isso, cara, um maquinão. Muito Pô, eu queria ter uma daquela em casa. Que coisa mais linda. É verdade. Então, a gente explorou bastante esse mercado. Bem, Então, qual que é a ideia da VEL? Você ter novos mercados que você pode explorar. Sempre pela bandeira do alto desempenho. Do alto desempenho. Agora nós temos notebooks de entrada, porque o que aconteceu? Nós começamos a vender muito para o B2B, para as empresas e tal, e daí a gente fazia um bom trabalho. Por exemplo, tem uma empresa que a gente vende para a parte de engenharia. Pô, mas vocês não têm um equipamento de entrada para office? Quero ter um único fornecedor. E aí a gente começou a ter mais para atender essas empresas também. Faz então sentido. é um produto que ele tem feito bastante sucesso. Assim, e bem competitivo, tá? Bem competitivo. Porque você foi um cross-sell. Nós estivemos fazendo cotações aí esses dias por uma área nossa e, cara, bem competitivo. Legal. É bem legal. A gente tem... E o diferencial também, hoje, é atendimento, é o suporte. Então, você tem um acesso muito fácil, né, a resolver o teu... Hoje, para vocês terem uma ideia, nós somos, de tecnologia, a melhor empresa no Reclame Aqui. Quer dizer, com nota de 9... Oscila 9.3, 9.4, mas acima das multinacionais, de todas elas, né? Show. Então, quer dizer, isso foi algo que marcou muito a VEL, a questão da qualidade, do suporte, né, do atendimento mesmo mais personalizado. Então, quer dizer, não tem uma burocracia muito grande para você ter um suporte, uma garantia ali. Então, acho que isso também fez a marca ficar mais forte com esse público. No mercado catarinense, Joinville, vocês, nesse tempo, foram forte, a marca foi crescendo. Como é que foi para chegar no Brasil inteiro, né? Porque também você tem esse desafio de distribuição, que deve ser um desafio razoável. O desafio normal de marketing, né? De marca e tudo mais. Você, até a gente estava falando aqui em off, né? Fabrica na Zona Franca, né? Então teve todo esse molho aí. E como é que foi quebrar esse desafio também? Então, assim, hoje toda a produção mesmo, ela fica em Manaus, né? E a gente começou você falou de distribuição. Na verdade, hoje a venda ela é direta. Então, toda a venda hoje nossa, ela não passa por distribuidor. Hoje a gente tem a venda, digamos, por revenda através da Amazon só. Então, se você comprar na Amazon, daí você compra um produto que vai para o centro de distribuição deles e de lá daí ele é encaminhado. Mas fora isso, todo produto ele sai de Manaus direto para o cliente. Que então, legal. Isso também deixa mais competitivo, questão fiscal. Quer dizer, nós estamos toda a parte administrativa hoje, seja de marketing, de vendas, de suporte, ela está aqui em Joinville. Né? Então, a gente tem toda a parte administrativa aqui, mas a parte de produção, por competitividade, ela está em Manaus. Então, assim, a gente começou desde de cedo entender que a gente precisava ficar competitivo nesse mercado, senão a gente ia morrer. E então, ele tem hoje a gente tem muito bem... tem feito muito bem esse trabalho de buscar benefícios fiscais também para conseguir competir e a partir de Manaus daí é que saem os produtos direto, né? Legal. Essa escolha do melhor canal é bem difícil, né? Eu vejo no meio do caminho quem fabrica ou quem é novo. Pô, e agora? Vou ter um canal, vou ser próprio, aí o canal, óbvio, né? Tem que ficar com a parte, aí tem revenda. Como que foi decidir tomar esse caminho aí? Eu acho que o e-commerce, ele levou para esse caminho natural. Então, nós tínhamos aí já há bastante tempo. Assim, eu lembro, né, na época de Notebook Century, isso lá em 2000, 99, uma vez a gente vendeu 5 notebooks pela internet. Eu falei assim, caramba, né, se você pensar isso há 25 anos atrás, né, então assim, a gente trabalha com e-commerce desde que não tinha ainda o checkout lá, para vocês terem uma ideia, era muito com cheque, a gente financiava muito. E daí os clientes mandavam, às vezes, 24 cheques, sei lá do Nordeste, de todos os lugares do Brasil,
O gurizada hoje não sabe nem o que é cheque, né? Não sabe nem o que é cheque. Então, e daí, depois, por uma fase, a gente não conseguia ser competitivo, tinham nas lojas, mas depois com a Véu a gente voltou muito forte com o e-commerce. Então, hoje, praticamente, o que todas as empresas querem, vamos supor, não vender tanto para o varejo e tal, e focar mais na venda própria, no e-commerce, a gente já faz isso desde o começo. Então, foi natural o caminho do e-commerce e até hoje, né? Hoje, Sim. Então, claro, hoje a gente tem a parte mais de empresas e tal, mas, assim, o percentual de venda, ele vem todo do e-commerce mesmo. E aí, é Brasil todo, né? Acho que é difícil uma cidade hoje que a gente não tenha vendido. Legal. E tendências, Emerson, vocês estão aí no mundo da tecnologia, conectado aí com vários outros players, né, de ponta, como a NVIDIA e entre outros. Como é que tu está enxergando, assim, logo ali na frente, esse mundo, esse setor também está numa transformação, assim, absurda, né? Absurda. No ponto de vista tecnológico, de tendências, de aplicações e tudo mais. Como vocês estão enxergando os próximos anos? Eu acho que a grande tecnologia, a inovação está na inteligência artificial, né? Então, isso, como parceiro da NVIDIA já de muitos anos, né? A gente tem uma parceria direta com eles e é uma empresa que se desenvolveu nisso, né? Hoje eu não sei quanto que eles têm no mercado, mas é algo muito grande, assim. Eu vejo que é o futuro, né? Então, isso para a gente, para alto desempenho, é importante, porque antes tinha uma preocupação disso funcionar tudo na nuvem. Então, a NVIDIA é uma empresa que ela vende muito chip para grandes também empresas que fazem a inteligência artificial. Só que a gente vê que não consegue rodar tudo isso na nuvem, que você tem que ter um equipamento. Hoje ainda não, porque eu acho que as pessoas elas precisam sentir essa necessidade, mas ainda não tem. Mas eu vejo que no futuro todo processador ele vai ter um núcleo e você vai ter, às vezes sem saber, de inteligência artificial, né? Então hoje tem já processadores, o Ultra da Intel, por exemplo, que você tem um núcleo próprio para inteligência artificial. Então ele roda localmente e muitas vezes você nem sabe, ele precisa e busca Olha só, não sabia disso. Esses dados na nuvem também. Então, quer dizer, isso movimenta muitos dados, né? Então, você precisa de um equipamento mais forte, mas isso eu acho que vai acontecendo naturalmente. Eu acho que teve um boom aí da inteligência artificial. Eu acho que agora estão todos buscando um caminho para isso realmente... eu vejo que é diferente, por exemplo, do metaverso. O metaverso ele tem uma explosão e depois acho que não achou ali um caminho. Só que a inteligência artificial é um pouco diferente. Acho que o metaverso esbarrou muito em aplicabilidade. E chegou antes do tempo, né? Talvez uns 10 anos antes do tempo, né? Porque tem uma questão no metaverso ali que a infra não está pronta ainda, né? E periféricos, né? Então, a gente precisa ter periféricos usáveis, assim, mais acessíveis, que hoje a gente não tem, né? Aqueles óculos, é uma bugiganga ali que fica ruim de usar ainda. As coisas não são práticas ainda, né? Sensores e tal, para fazer sentido estar no metaverso. Então, isso e a própria infra, né? 5G, tem que ter 5G estável, tem que ter uns periféricos que eu acho que vai levar aí talvez uns 8, 10 anos para o metaverso voltar. Isso é uma teoria. Não, mas faz sentido. Faz sentido, porque... você não tem a aplicabilidade mesmo, né, hoje. E é como você falou, você colocar um óculos para usar, eu acho que não é... Eu acho que se você consegue ficar natural, aí pode ser que funcione, né? Se vocês... hoje é difícil quem vai no cinema para assistir o filme 3D. É engraçado que parecia uma revolução e tal, mas parece que é algo assim que não pega, não adianta. Você tem não que só natural, né? Sei lá. Parece que tem que ser natural. E parece, às vezes, uma tecnologia que vai revolucionar e não acontece, né? Então, isso é muito do público, né? Se não tiver público, não funcionar. Mas eu acho que a inteligência artificial ele é um pouco diferente. Ele vai, aos poucos, vai encontrando o seu caminho e tem muita já aplicabilidade. A gente vem falando bastante sobre isso em Joinville, né? E acho que a analogia, não vejo outra melhor até o momento, que é basicamente a descoberta da eletricidade, né? Agora a gente, beleza, descobrimos, existe, mas para que serve, cara? Para um monte de coisa que a gente ainda nem sabe, né? A inteligência artificial agora está acessível para o cidadão comum, vamos dizer assim, para o usuário,
mas a gente começa agora a descobrir formas de usar, né, nas mais diversas aplicações. Inclusive, então, pegando esse gancho... a gente está só arranhando a Sim. superfície, né? Pegando esse gancho, a gente tem um episódio que a gente gravou com o Dieter, para quem não viu ainda, que está aqui no nosso canal. Aliás, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Tem um episódio com o Dieter, falando sobre o IA Summit, e a gente ampliou um pouco mais esse ponto. Então, vale a pena, porque também a gente tem aqui em Joinville o IA Summit, né, que está indo para a segunda edição, dia 5 e 6 de junho. Enfim, visita esse outro episódio aí, até a produção, se puder, deixar no link aí do descritivo aqui, que é legal, porque a gente amplia, né? Positivo. Mas ainda nessa parte de tendência e de tecnologia, existe nós, assim, vou pegar Brasil, quando a gente compara com China, Estados Unidos, Suíça e outros países mais desenvolvidos, um déficit de acesso a microchips, a sensores, a microprocessadores em geral de alta performance, né? Que aí tem toda a questão de escassez também de terras raras, de elementos, de minérios. Como é que vocês estão se virando, digamos assim, de adquirir coisas de alta performance, né? Quando esse é um setor que está praticamente comprado, né? Os caras, NVIDIA e outros fabricantes aí estão nadando de braçada, vamos dizer assim, porque o mercado está muito comprador, né? E querendo ou não, o Brasil não consegue competir com esses países, né? Como é que vocês... Então, isso é legal. Por exemplo, a Véu, ela sempre foi a empresa que lançou em primeira mão o que estava sendo lançado lá fora. Então, não tem um atraso tão grande. Essa semana, inclusive, a gente está lançando produtos, assim, né, dando um spoiler aqui, que em primeira mão também, né, da própria NVIDIA, né, que tem a Gamescom agora lá em São Paulo, que a gente vai participar, a gente vai fazer alguns lançamentos lá bem legais, assim, nessa área. Então, assim, nós sempre procuramos não utilizar produtos... O que acontece, na verdade? Muitas vezes uma grande empresa, ela vê no Brasil para desovar o estoque, por exemplo. Então, às vezes, o que tem lá nos Estados Unidos... Segunda, terceira, quarta geração, empurra para os índios lá. E nós não. Nós temos, assim, de última geração, por exemplo, principalmente Intel e NVIDIA, nós sempre fomos a empresa primeira a lançar as novidades. Eu digo Intel no processador série H, porque existe diferença, às vezes as pessoas não sabem, mas, por exemplo, um i7 da série U é diferente de um i7 da série H, que daí é de high performance mesmo, é um processador de mais alta performance, e da série U é mais para equilibrar também a parte de bateria, energia e tal, né? Então, a gente sempre foi uma empresa que procurou lançar isso, e como a gente tem esse caminho já com Intel, com NVIDIA de muitos anos, é interessante para eles também lançarem, né, aqui no Brasil. Então, com relação a isso, a gente sempre tem os últimos produtos. Assim, legal, sabe? Isso é bem legal. Acho que isso também fez a Véu ficar, né, claro, com relação à qualidade, suporte que eu já falei, mas ser uma empresa também inovadora e que não está lançando produtos antigos ou que está, né, fora. Tem um diferencial importante aí tecnológico, com certeza. Que resulta na performance, né? Nós, como usuários, né, eu uso também o computador Véu, a gente percebe a diferença ali, né, no uso, mas não entende o que está por trás da caixinha, né? Isso, então, assim, você pegar, tem desde o processador, da placa de vídeo, do SSD de alto desempenho, da memória com uma frequência maior. Então, tudo isso faz a diferença ali para você ter um bom desempenho. E querendo ou não, tudo hoje são dados, né? Então, cada vez mais você vai aumentando essa questão de dados. E antigamente era uma preocupação da Véu também, voltando à questão da nuvem. Mas daqui a pouco tudo vai ser na nuvem e você só vai ter uma base ali para você jogar. Era o que todo mundo pensava ou projetava, né? A máquina agora pode ser simples porque processamento tudo é na nuvem, né? Mas a gente viu que não é bem esse caminho. Né? Então, ainda bem, né? Graças a Deus que a gente pode continuar com a Véu um bom tempo. E com essa questão da inteligência artificial também, que eles estão fazendo cada vez mais processadores para ser rodado localmente, reforça isso, que ainda tem um grande caminho para você conseguir talvez rodar isso. Nem sei se isso vai acontecer ainda. Mas, claro, tem muitas aplicações que você roda hoje tudo na nuvem, mas para mais desempenho não consegue. Essa é uma discussão também bastante atual, assim, e presente.
eu acho que ninguém tem muita clareza do caminho que vai, porque se você conversa com o povo de cloud, tem toda uma argumentação a favor, aí vamos para né, servidores físicos aí e tudo mais, né? Tem uma outra argumentação que também faz todo sentido no sentido contrário. Então, acho que é uma discussão boa que a gente... Faz sentido, só espero, né? Pelo menos até agora ainda não conseguiu ser viável pelo que a gente faz, no caso, né? Mas pode ser isso. E é como a gente falou aqui, muitas vezes pode ser um negócio maravilhoso, mas às vezes não funciona, não pega, as pessoas não usam. Sim. Não, Isso. né? O Emerson, quando você fala mercado alto desempenho, né? A gente pensa B2B, mas muito pouco, né? Tem muito esse mercado de uso pessoal, principalmente gamer, né? Quando você fala de gamer, você também ainda tem a dependência do setor de gamer, né? Porque eles têm que continuar pulsante, criando novos jogos, por aí vai. A gente está aqui no Ágora, que a gente recebeu há pouco tempo, né? Uma empresa bem importante, né? Nesse setor, né, Fabiano? Que inclusive a gente vai trazer aqui em algum momento. E a Véu é parceira. Então, Parceira, Inclusive na Gamescom nós estamos com um stand em parceria com a Hero Base. Massa. E esse mercado, de alguma forma, você tem, não é uma dependência, mas o quanto ele cresce te leva junto, ou vice-versa. Você também tem que acompanhar esse mercado aí de alguma forma, né? Totalmente. É um mercado que, como nós avançamos muito no mercado profissional, parte de engenharia, parte, né, de odontologia, que a gente comentou, foto e vídeo, a gente por um tempo esqueceu um pouco o mercado de gamer, que foi de onde a Véu realmente ficou conhecida. A gente tem voltado bastante para esse público, né, inclusive com a parceria aqui com a Hero Base, com a Arcade, né? Então, assim, é um público fiel, né? Um público que eles não hoje para de crescer, né, não cara? para de crescer, é algo assim estrondoso o mercado, que é muito maior. E ele é geracional, né? Tem lá o irmão mais velho, aí vem o irmão, vai crescendo, entra, troca, mas aí nem todo mundo que vai amadurecendo abandona game, né? Porque tem gente que é mais madura e gosta também. Aí tem até deve ter esse dado maior. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Tem meio que um preconceito de que game é pra molecada, mas pô, tem uma galera aí mais sênior, assim, uns 40 a mais igual a gente aí, que também jogam pra caramba, né? Muito. A gente pega, por exemplo, funcionários da Véu que estão nessa faixa e que começaram lá atrás e tal, e que joga muito até hoje, né? Então, esse público hoje na faixa dos 45 já pegou essa onda lá de console e tal, de começar já no game. Então, assim, você vê que tem um público hoje, que antes o nosso público, talvez, a gente sempre falava, era isso para a Véu, não para jogos, porque para desktop você já, né, com 10 anos, a molecada já está ali querendo um desktop e tal. Mas o nosso público maior sempre foi a partir dos 18 anos ali, que é quando ele consegue comprar um notebook, já tem uma idade... E era dos 18 aos 30, assim. E precisa dessa mobilidade, né? O cara não fica mobilidade. Trancado mais dentro do quarto, né? Não, ele já tem uma vida economicamente ativa, mas quer mesmo. levar o jogo junto, né? Quer levar o jogo junto. Então, muitas vezes, ele, sei lá, ele é um estudante de arquitetura também, mas ele joga. Ou ele, né, virou, sei lá, um engenheiro, alguma coisa, e joga também. Então, assim... mas é um público que a gente tem que acompanhar. É um público... Hoje, mais ou menos 30% das vendas da Véu ela é para o público game. Então, ele representa bastante. Né? Claro que daí os outros 70% eles estão divididos em as outras áreas ali, de arquitetura, foto e vídeo, odontologia mesmo. Mas o público gamer pra gente é bem importante. 30%. E hoje, como eu falo, nosso público daí já passou para esse de 40, 45, né? Um pouco mais. Na nossa época, o primeiro salário a gente comprava tênis, roupa, essa galera compra computador. É verdade. Ou montar. Né, exatamente, eles têm esse... as preferências mudaram pra caramba, né? Se a gente entrar nessa discussão aí. Porque dá outro episódio. Para nós, na nossa geração aqui, a autonomia, ou seja, virar adulto, virar homem, era primeiro aprender a dirigir, né? Verdade. Sobretudo. Ah, sim, verdade. Era a primeira coisa, assim, o cara fez 18 anos, estava naquele dia tirando a carteira, né? E ter o carro, então, era o ápice da autonomia. Hoje em dia, a galera, cara, carro pra quê? Né? Não, isso mas, exagerando, mas assim, mudou bastante. Mas a maioria não quer né? ter o carro. Mudou bastante a preferência, né? Então. É verdade.
Aí entra Não é os... tão importante. Vou comprar um carro ou vou comprar um notebook da Avel de high performance para eu ganhar lá os jogos, certo? Show. Para trabalhar mesmo, para desenvolver alguma coisa, para estudar. Sim. Aproveita. Desafios, bom, pode fazer. Não, antes só primeiro, porque o desafio acho que fecha ali para a gente já encaminhar, mas queria saber também como que é também para você o desafio de gerir essa galera, porque também você deve ter gente dessa geração dentro de casa. Como que é o desafio de gerir essa galera? Então, hoje é relativamente tranquilo, assim, a gente... Porque parece que eles estão trabalhando meio que, sabe, tipo Disney, sabe? Essa sensação que você tem, né? Tô aqui, tô na Disney. Mas eu não sei se é bem assim, por isso que tu fez essa pergunta. Não, hoje o pessoal nosso está todo aqui, né? Não tem ninguém muito online, que talvez seja mais difícil. Mas a gente tem um pessoal bem, um time hoje... Assim, nos últimos 3 anos, principalmente, a Vel sofreu uma reestruturação grande, assim. Digamos, não que ela não era profissional, que não seja, a gente, claro, precisou ter um diferencial para isso, mas a gente profissionalizou muito e com controles, com processos dentro da empresa, então isso facilita também para você acompanhar, para você gerir, né? Então, hoje, quem realmente tem tocado a empresa como CEO é o Vladimir. A gente fez um conselho hoje interno, mas eu sou presidente do conselho. Então, hoje nós temos um pessoal, um time muito especializado. Nós começamos a trazer pessoal do mercado mesmo e que entendeu a Avel. Então, por exemplo, você tem, claro, a pessoa que, né, falando do Vladimir, é uma pessoa que veio do mercado, ele foi, digamos, criado na BRF, uma empresa de alimentação, que não tem nada a ver com tecnologia, mas ele trouxe muito do conhecimento dele de gestão e de todas as áreas que ele passou, né, e trouxe isso para a Vel. E outros profissionais fantásticos aqui também que trabalham com a gente e que a gente tem feito esse processo e tem acompanhado muito, assim, tem dado muito resultado para a gente, para a gente poder crescer mais e crescer com segurança, com o pé no chão, né, desenvolvendo novos produtos. Então, hoje a gente tem mouse, teclado, tanto para a parte office como para gamer, mochilas, né, e atingindo novas áreas também. Legal, bacana. Deixa eu fazer um jabazinho aqui, né? Se alguém quiser conhecer, tem aqui no prédio, no MOB, né? O prédio do meio aqui do Ágora, fica a equipe da Avel, com um showroom, inclusive, né, Emerson? Ali você pode ir ali acessar, ver, testar vários equipamentos. E também aqui no Ágora Uni, no térreo, tem a Stex, sala aberta, que tem ali um setup top para gamer, né? Que a gente colocou ali uma base também para quem quiser testar, né? Vir jogar ou até desenvolver alguma coisa. Nós temos sempre um programador do nosso time, né? Um aluno que está ali sempre trabalhando, mas que está à disposição como showroom também, caso alguém que não conhece ainda, né, queira experimentar um computador Avel aí. É isso aí, muito legal. Bacana. Vou fazer a tua pergunta para a gente. Desafios, cara, assim, desafios e oportunidades, né? Falamos da parte tecnológica especificamente, mas numa visão assim um pouco mais mercadológica. O que vocês estão encontrando de desafios e de oportunidades aí nesse momento? Sim, tem muitas oportunidades, né, nesse mercado. Hoje a gente conseguiu ganhar um espaço. Então, no primeiro momento, a gente precisava arrumar a casa mesmo, ter uma estrutura sólida, uma base. E hoje a gente está na fase de realmente buscar novas oportunidades, de crescimento, né? Eu acho que nos próximos 5 anos aí a gente vai ter um crescimento bem expressivo da Avel, né? Nós temos questão de locação de equipamentos, de desenvolvimento de novos produtos, né, que ainda, né, eu não posso abrir aqui, mas tem muita oportunidade, assim. E o desafio também é com relação, né, de todos, né, que é a concorrência. Sim. É um mercado que, por exemplo, daqui a pouco tem uma nova tecnologia que você talvez não vai, né, hoje o nosso maior mercado é o notebook de alto desempenho, que você não vai precisar. Então, assim, o mercado, acho que desafio também do empreendedor, da empresa é gigante, assim. Mas eu vejo que a gente está numa fase excelente, assim, né? A gente voltou, esse ano a gente deve ter, né, novamente o nosso maior faturamento, assim, de toda a história da Avel, né? O ano passado já foi, porque o que aconteceu? Na pandemia teve um boom, e daí a gente,
nos outros 2 anos deu uma caída porque foi natural do próprio processo da pandemia, mas nesse processo a gente começou a sentir muitas dores do crescimento. Então, assim, não é fácil, né? Ou a gente realmente se reestruturava e encarava como uma empresa já grande, vamos dizer assim, porque, claro, não é, mas a gente já tem que pensar e ter a estrutura como grande, ou senão a gente morria. Então e agora a gente está preparado para isso. Então, Legal. Tem muitas oportunidades com empresas, com parcerias que a gente tem feito, que eu acho que isso vai começar a dar muitos frutos a partir de agora. Assim. Uma curiosidade, em termos de mão de obra, né? A gente, praticamente padrão, assim, 100%, todo empresário coloca como os top 3 ali, de dificuldades, ter mão de obra qualificada. Isso para vocês acontece, e daí a curiosidade é mais latente aqui ou em Manaus? Eu sei que são contextos bem diferentes, né? Mas lá é mais a indústria mesmo. Então, assim, o que facilita lá? É como a gente está na indústria e tem muitas empresas de tecnologia, então muitas grandes estão lá, nós conseguimos mão de obra que é o mercado da própria Zona Franca de Manaus mesmo. Então, digamos que o que a gente faz hoje lá é mais fácil. Né? Tem muita mão de obra desse mercado também, que já é de todo esse ecossistema da indústria lá. E aqui também, então, tanto que a gente começou nesse processo, muitas pessoas não se adequavam, porque o que acontece muitas vezes? Você tem toda uma experiência de mercado, mas você chega numa empresa e você não entende a essência daquela empresa. Então, às vezes, você vem de uma multinacional, de uma empresa grande, e você quer, às vezes, encaixar como se fosse aquela empresa. Sim. E a gente tem um sistema próprio de trabalho, muitas vezes não tem todos os recursos que aquela empresa tem, ou as pessoas em volta. Sim. Então, você meio que tem que bater o escanteio e ir lá cabecear, né? Não tem jeito no começo. E daí você vai desenvolvendo todo um trabalho ali dentro. Então, assim, hoje nós temos um time bem montado, bem estruturado. Nosso objetivo é que essas pessoas fiquem, então a gente procura também fazer um trabalho bem feito ali, mas não é fácil. Né? Tanto no pessoal de mais alto escalão como baixo, assim, você tem que fazer um trabalho bem... e reter aqueles que realmente têm interesse ali, né? E é o que eu sempre falo, é a pessoa trazer a experiência, mas entender aquela empresa onde você está. Eu acho que isso daí vai dar muito certo. Porque a gente chama muito hoje de cultura, né? No final de das cultura, contas. exato, com certeza. A cultura faz toda a diferença. E aí não tem jeito. De uma empresa para outra muda totalmente. Ou o cara adapta, ou fica, ou ele não fica. Não tem jeito. Pode ser do mais competente, né? Já tive bastante. Isso, pode ser o mais competente. Às vezes não é um problema tanto dele ou da empresa, que às vezes não encaixou. Não encaixou. Né? E tá tudo certo. Muito bom. Caraca. Esse é muito bom. Cara, eu confesso que não conhecia a história, estava contando os bastidores aqui. A gente tem alguns amigos em comum que sempre falaram do Emerson. Meu cunhado, inclusive, né, que sempre trabalhou com o Emerson. Eu sempre ouvi falar dele, mas não conhecia tão de perto assim a história. E eu fiquei bem encantado aqui. Parabéns por essa trajetória. Eu acho que a cidade sempre ganhou com vocês, assim. Sim. Acho que vocês sempre foram uma empresa importante. Quando começou com o Notebook Center, né, todo mundo quando virava ali na esquina do Miller ali, né, vai lembrar que vocês estavam ali. E eu tenho certeza que muita gente começou a sua trajetória usando os equipamentos que vocês forneciam. E hoje vocês seguem, né, sendo uma empresa importante para nós aqui. Então, parabéns e obrigado. E é uma empresa de certa forma, dessa nova economia, que é genuinamente joinvilense e que também tá crescendo e passa a ser também um orgulho joinvilense, né? A gente tem várias empresas na história da cidade que depois se tornaram multinacionais, são reconhecidas pra caramba, e que nasceram, né, aqui dentro, pequenininho e tal, e vocês agora, nessa nova fase agora da economia, são um desses ícones aí, então, legal, parabéns também, né, muito, muito legal. Dá um orgulho grande, é realmente uma empresa joinvilense, nasceu aqui, pequenininha aqui, foi, né, o público joinvilense que deu a oportunidade da gente crescer, fazer, claro, depois daí a gente
atingiu novos mercados, mas foi aqui que tudo começou. Né? Mas- E a gente tem bastante a agradecer. Terra Sim. fértil. Mas uma grande lição aprendida que eu vejo aqui desse episódio, principalmente aqui da fala do Emerson, é o seguinte, né? Às vezes, e aí Jedi, que agora está aqui no ar, vocês falam muito isso lá também. Às vezes tem um mercado, que é o que você estava, que era altamente competitivo e que te dava todas as razões para não estar lá. E aí você teve essa sagacidade, né, de entender que tinha um espaço ali, né, mirou, acreditou naquele espaço, não foi da noite pro dia, todo mundo acha, né, que é da noite pro dia, e de repente você achou o que a gente chama hoje de nicho, né? Então, isso é uma grande lição para mim, de entender assim, ó, às vezes dentro do mesmo lugar que você já tem know-how, você pode achar um caminho. Isso é uma grande lição para mim, de verdade. Verdade. A Véu é muito, porque a gente poderia citar aqui pelo menos uns 5 grandes players que entraram no país, que dava todos os sinais assim pro Emerson, ó, cara, eu acho que você tem que repensar o teu business. No sentido de até, pô, não sei se esse business é atrativo. E aí você achou um caminho ali e se tornou referência para eles. E aí muda o jogo. Então, realmente, bem interessante. Parabéns. É uma lição, né? Porque aqui a gente fala com muita gente que empreende, que gera empresa, né? Aqui na nossa cidade. E eu acho que essa é uma grande lição para a gente, de verdade. Muito obrigado. E uma pergunta aqui que eu não sei se você até quanto você pode compartilhar, né? Mas qual que é a visão de futuro? Qual que é o sonho grande da Véu? Vamos pensar daqui 10 anos, sei lá. Vocês já têm uma visão estabelecida? Não, vamos fazer a IPO ou vou vender para um grupo grande, ou, enfim, não sei, né? Mas tem alguma coisa nesse sentido e tu poderia compartilhar algo assim? A gente sempre pensa nisso, né, para se tornar maior, mantendo a marca. Eu acho que isso que é importante, se a gente conseguir manter a marca, né, independente, sempre vai ser a Véu daí. Então, se a gente conseguisse fazer isso, é bem bacana. Nós estamos começando um projeto agora para a América Latina, através de uma parceria com a Neodente ali de Curitiba, como nós somos parceiros deles há bastante tempo nessa questão do scanner também para odontologia. Então, a gente está começando timidamente, mas com o pé no chão também, avançar um pouco para a América Latina. A Véu, nós já estivemos no mercado americano, é muito difícil, então, assim, era uma oportunidade que não foi algo que a gente construiu lá e tal, mas eu gostaria muito de ver a Véu em outros mercados, né? E se tiver uma parceria, né, não sei de IPO, mas de venda, de né, participação, de fusão, dá para pensar, mas para tornar ela maior e atingir um público bem maior. Então, acho que o grande sonho seria esse, assim, de expandir a Véu como marca para outros mercados. Mas assim, o Brasil hoje é gigante, né? Muito legal, tem muito que trabalhar aqui. A gente tem feito esse avanço para outra, né, para a América Latina, mas através de uma parceria, que daí a gente pode começar também devagarzinho, crescendo. Então, seria mais ou menos isso, assim. Não tem nada em vista ainda, a gente não tem, né, volta e meia aparece alguma coisa, mas não é nada assim relevante para a gente fazer. Mas a gente sempre está de olho, sempre está preparando, né? Hoje toda a nossa parte contábil, estrutura também é tudo muito certo para você, né? O nosso próximo passo agora é auditar, fazer tudo, né? A gente não sabe, né, no futuro. Muito bom. Dá tempo de mais uma? Dá. Essa bagunça China, Estados Unidos e essa lambança toda aí, que tem questões fiscais, tem questões tecnológicas e mercadológicas, isso afeta para vocês e que eu acredito que sim, né? Mas como é que vocês estão enxergando isso, né? Para a gente hoje, assim, não afetou, porque, né, a gente continua vendendo aqui. O mercado principal de vocês é Brasil, né? Total, é Brasil, mas o que ele facilita? A gente já estava em conversas com alguns fornecedores para a gente ser tipo um hub para fornecer para lá, entendeu? Então, para os Estados Unidos. Então, a gente tem fornecedores que vendem hoje lá e foram atingidos, então talvez isso seja até bom para a gente, né, para atingir um outro mercado, não no primeiro momento com a marca, mas dependendo... só que agora parece que ele deu um prazo e tal na parte de computadores e tal, então tá normal ainda. Mas não sei como que vai ficar isso, mas para a gente, num primeiro momento, a gente via como oportunidade. Oportunidade para
como a gente tem uma boa relação com nossos fornecedores, porque a gente tem um fornecedor que tem uma marca também. Então, e eles vendem para os Estados Unidos. Né? Então, isso ia prejudicar em cheio. Então, talvez um dos caminhos seria a gente produzir aqui no Brasil e enviar para lá. Entendi. É um processo, agora um momento de acomodação também, né? Interessante. Legal. De novo, né? Onde alguns veem o Mar Vermelho, o Emerson também vê oportunidade. Aí, ó. Então, a gente tem que estar de olho, né? E se adaptar, como você falou, sim. não tem jeito. Acho que desde o começo da empresa nunca foi comodismo, assim. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o governo é isso e aquilo, e reclamam muito. E você não tem o que fazer, entendeu? Baixar a cabeça e trabalhar. É isso, baixar a cabeça e trabalhar. Acho que essa é uma característica muito forte do empreendedor brasileiro, né, cara? Porque outras gerações tiveram seus problemas, as nossas teve problema, e você vai conversar com a maioria dos empreendedores, cara, não tô nem vendo isso aí, tô fazendo acontecer. Se você pegar a história de grandes empresas, empreendedores, imagina quem não passou por uma crise assim que praticamente a empresa ia fechar, né? Eu já assisti palestras que geralmente Sim. Assim, nossa, eu não sabia o que fazer e de repente aconteceu algo e mudou, né? Então, quer dizer... Eu lembro de uma fala do Thales Gomes também num bate-papo desse que a gente teve, que ele falou, cara, o Brasil é isso, é uma gangorra, e o empresário tem que fazer é baixar a cabeça e resolver. Até copia essa frase dele, né? Baixar a cabeça e resolver os problemas e fazer. Acho que porque é uma montanha-russa, né? Às vezes você está bem, daqui a pouco vem a outra situação, você volta, daí trabalha, de repente você volta e sabe que daqui a pouco você tem que estar preparado porque vai ter alguma coisa diferente. Sim, costumo dizer que é um W. Você está lá em cima, aí você desce, aí você sobe de novo, né? É bem comum. Acho que é isso, excelente, né, meu amigo? Cara, muito bom. Caraca. Bom recado final, assim, para o público, dica de empreendedorismo, de inovação. Mas hoje eu só tenho a agradecer, assim, né, toda a história que a gente tem, o time da Véu hoje, acho que tem muito a agradecer, a estrutura que a gente tem, as pessoas. Como dica, é você acreditar no seu negócio, ter resiliência. Às vezes, se você acredita, busca um caminho, sabe? Não vai para onde todo mundo está indo, né? Eu acho que contou um pouco da história aqui. Nossa. E a gente, né, até hoje a gente, né, briga com multinacionais aí que é bem difícil você concorrer. Então, eu ainda acredito que para tudo tem um caminho. Então, é resiliência, total. Você acredita. Se você gosta naquilo, você faz, né, com amor, dedicação e tal. Nossa. É claro que tudo tem um limite, né? Você não tem... mas eu vejo assim que você vai aprendendo muito no processo e tentando fazer caminhos aí para que dê certo no futuro. Se você acredita no teu produto, no teu potencial... eu vejo que a história da Véu está muito baseada nisso, sabe? Em ver o mercado, em mudar. Porque todo mundo fala, notebook hoje é commodities. Então, assim, quem vê pensa, é difícil, não é fácil, né? Você fazer. E aí você tem que procurar teu caminho, né? Mudar. Perfeito. A grande lição desse episódio para mim, sem dúvida nenhuma. Aliás, deixar um livro aqui de que a gente falou, a estratégia do Oceano Azul, que a gente falou nesse, que realmente tem esse livro aí que é muito bom, que se baseia muito nisso que a gente está falando aqui, né? Do Oceano Vermelho, né? Buscar o Oceano Azul. Então fica essa dica aí, estratégia do Oceano Azul. É isso? Excelente. Ô Emerson, mais uma vez, obrigado aí por participar com a gente. Volte mais vezes. Volte sim. Só convidar. Beleza. Obrigado. Muito bem. Agradeço. Show. Convidar a galera de novo, venham visitar o Ágora. A gente conversa, fala isso toda hora, né? Vou reforçar. É isso aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, compartilha esse conteúdo se você gostou. É uma aula que a gente teve aqui de resiliência, empreendedorismo. Uma aula pra gente, tenho certeza que pra quem tá com a gente. Fabiano. Show. É isso? Valeu, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio.